E aí, contribuintes, tudo bem com vocês? Estamos nos encontrando para mais uma aula de direito tributário, né? Meus caros, como essas aulas agora estão sendo disponibilizadas no YouTube, né? Ou seja, acesso livre para quem quiser ter oportunidade, eu vou me identificar. Eu sou o professor Jório Martins, professor de Direito Constitucional, professor de Direito Tributário e ministro aula dessas disciplinas na Universidade de Fortaleza. Então vamos gravar hoje uma aula de Direito Tributário, cujo tema é a extinção do crédito tributário. Vamos lá? A extinção do crédito tributário está prevista no artigo 156 do CTN. Nós temos que extingue o crédito tributário o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, assim como a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, a decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento em bens imóveis. Vejam só, o CTN, que é recepcionado enquanto lei complementar, é ele quem vai prever todas as hipóteses de extinção do crédito tributário. Daí que, se você estiver se perguntando se são somente estas as hipóteses que podem provocar a extinção do crédito tributário, a resposta é sim, certo? Então, nenhum sujeito ativo, União, Estado, DF ou município, poderá prever outras modalidades de extinção do crédito tributário que não as que estão dispostas no artigo 156. Essas hipóteses que nós estudaremos doravante, nós vamos adotar uma metodologia que, a meu entender, fica melhor de ser compreendida do que seguir a ordem que o CTN estabeleceu. Então, não se preocupe, nós vamos analisar cada um desses incisos, cada uma dessas hipóteses, mas não na ordem que o CTN estabelece. Ok? Vamos lá. A primeira que nós vamos estudar é justamente o pagamento, tá? Meus caros, o pagamento, previsto lá no artigo 162, inciso 1, é a principal forma de extinção do crédito tributário. É simplesmente o sujeito passivo pagar, e com isso acontece a extinção do crédito tributário. Mas vejam, até mesmo pelas pluralidades de imagens que eu coloquei aqui para ilustrar essa apresentação, existem várias modalidades de promover o pagamento. O CTN ele prevê que o pagamento extingue o crédito tributário e pode ser em moeda corrente, assim como pode ser em cheque ou vale postal, ainda em estampilha, papel selado ou por processo mecânico, nos casos previstos em lei. Então dá uma olhadinha aí no slide. Vejam só, nós temos o vale postal, que é um instrumento utilizado pelo sujeito ativo, providenciado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ainda existe, né, principalmente o eletrônico, e o vale postal era tão somente uma espécie de carnê, uma espécie de documento no qual o contribuinte ele endereçava a quem estava sendo feito aquele pagamento, pagava junto à agência dos Correios e aquilo iria para o sujeito ativo que reconhecia o pagamento, provocando, portanto, como consequência, a extinção do crédito tributário. Existe também ainda a possibilidade de ser pago em cheque o crédito tributário, tá? Nós vamos ver mais adiante aí alguns detalhes em relação a isso, assim como estampilhas, papel selado. Então, veja aqui uma estampilha do IPI nos relógios, né, que hoje praticamente hoje não se usa mais, as estampilhas utilizadas nas bebidas. Então, aonde existir essa estampilha ou esse papel selado, isso significa dizer que houve recolhimento de tributo. Tá? Então, vamos ver agora algumas particularidades que o CTN ele enumera em relação a essas modalidades de pagamento. Bom, primeira coisa, o pagamento, quando ele é feito por selo, por estampilha, por papel selado, ele não pode tornar o pagamento impossível ou ainda mais oneroso do que o pagamento em moeda. O que isso significa dizer? Significa dizer que, se você for pagar um determinado tributo através de estampilhas, tá? Como nós vimos no slide anterior,
o fato de você adquirir essa estampilha não pode fazer com que o valor a ser pago daquele tributo seja mais caro se você estivesse pagando tão somente em moeda, em vulgarmente cash, né? Então, o dinheiro que você vai utilizar para pagar, para adquirir a estampilha a fim de extinguir o crédito tributário, ele corresponde ao valor do tributo que você é obrigado a recolher. Então, não deve ser mais caro pelo fato de estar sendo extinto por aquisição de selo, estampilha, papel selado ou até mesmo cheque. Por falar em cheque, o crédito somente será considerado extinto após a sua regular compensação, ou seja, ele se considera extinto com o resgate deste pelo sacado, resgate do cheque pelo sacado. A estampilha, né? A estampilha que nós vimos no slide anterior, diversos exemplos aí de estampilhas. Ela é considerada extinta, o crédito é considerado extinto com a sua inutilização. Nós temos, portanto, aí um exemplo que aconteceu num passado não tão distante assim, no qual foi instituída a cobrança de um selo chamado selo pedágio. Esse selo pedágio, o motorista ele precisava adquirir uns selos, né? Esses selos eram, salvo engano, eles eram adquiridos mensalmente para que pudessem transitar nas rodovias federais sem pagar nenhuma multa, digamos assim. É claro que dentro dessa perspectiva existe aí uma série de questionamentos que não é objeto da nossa discussão agora, está sendo tão somente trazido para ilustrar. E quando você comprava aquele selo e afixava no para-brisa do seu automóvel, havia-se ali a inutilização dele. Ele não poderia ser removido, não poderia ser destacado para ser utilizado em um outro automóvel. Então, eu colocava ali, quando eu adquiria, isso significava que eu estava pagando o tributo. Quando eu afixava, como era obrigatório, era uma obrigação acessória, afixá-lo, grudá-lo no para-brisa, se eu fosse retirar, ele estaria completamente destruído. Semelhante ao que acontece, por exemplo, nos selos de autenticação dos cartórios, né? Existem cartórios que já fazem autenticação pelo meio digital, outros que ainda utilizam aquele selinho, aquele selo, quando você tenta arrancá-lo, ele se destrói. Então era semelhante ao que nós temos aí com esse selo pedágio, né? Essa estampilha. Outra, a perda, destruição ou erro no pagamento não vai dar direito à restituição ao contribuinte. Então o contribuinte ele precisa ter o cuidado de preservar, de adquirir tão somente o necessário, porque não vai dar direito à restituição. Salvo exceção legal, né, como o próprio CTN estabelece, e ainda por erro imputável à autoridade administrativa. Qual é a exceção legal? Aquela que a letra C, tá? Então, o CTN ele não traz especificamente qual seria a exceção legal, mas deixa oportunidade para o legislador estabelecer quais seriam essas exceções ao não direito de restituição. E ainda o erro imputável à autoridade administrativa. Ora, se foi a autoridade administrativa que errou, então o contribuinte ele não pode ser responsabilizado, não pode ser penalizado por uma falha da administração. Daí o porquê ser dada a oportunidade da restituição. E depois nós temos que o pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. O processo mecânico é aquele, digamos, mais usual, né? A pessoa vai, por exemplo, numa casa lotérica, faz um pagamento, fica com aquele canhoto, a impressão daquele documento é uma espécie de processo mecânico. Ainda no tema do pagamento, a imposição de penalidade, previsto lá no artigo 157, não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Você deve estar se perguntando, o que diabo é isso daqui, né? A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Isso é muito fácil, olha só. O fato do contribuinte sofrer uma punição, ou seja, de haver a imposição de uma penalidade,
isso daí não afasta, não o desonera do pagamento do crédito tributário. Então, são duas coisas distintas. Ele vai ter que pagar tanto o crédito tributário, assim como a imposição de penalidade. Ou seja, ele vai ter que pagar tanto o tributo, assim como a multa, se for o caso. Tá? Então, só o pagamento da multa não faz ele se livrar do pagamento do tributo. Outra coisa, artigo 158. Não há presunção de pagamento. Imagina o seguinte, você vai pagar o seu IPTU, o seu IPVA e o faz de forma parcelada. Tá? Então, vamos supor que você tenha vários canhotos de várias parcelas. Vamos colocar aqui 4 parcelas. Você não pagou a primeira, não pagou a segunda, não pagou a terceira, mas a quarta você pagou. O fato de você ter pago a última parcela não traz a presunção de que as anteriores, as que venceram antes, foram quitadas. Daí o porquê ser indispensável ao contribuinte guardar, ter a cautela, a precaução de guardar todos os comprovantes de pagamento. Porque por mais que ele tenha o último, isso não presume que a primeira parcela e as anteriores, né, da última, tenham sido devidamente pagas. Olha só que interessante esse dispositivo, o 159. Ele diz o seguinte, que o local de pagamento é na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Meus caros, não esqueçam que o nosso Código Tributário ele já tem uma certa idade, né? É de 1967, e nessa perspectiva nós não tínhamos as modernidades que nós temos hoje, a facilidade de pagar tributos por meios de computadores, por meios de smartphones, por meios variados, em que a gente pode pagar até mesmo não estando no nosso domicílio, estando no exterior, por exemplo. Então, mas para a época, né, para a época era razoável que o local de pagamento fosse na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Então é importante que vocês conheçam, mas claro que estejam antenados, que estejam em consonância com a modernidade que hoje nós vivenciamos. Em relação ao prazo para pagar, veja que o CTN ele estabelece, né, digamos assim, como se fosse num contrato, onde o cara vai pagar, onde o sujeito passivo vai pagar, como que ele pode pagar, qual é o prazo para ele pagar, né? Então, o prazo estabelecido no artigo 160, ele vai dizer que geralmente 30 dias da notificação do lançamento. Então, fui notificado hoje, vou ter 30 dias para extinguir o crédito tributário mediante pagamento. No entanto, isso não se aplica aos tributos cujo lançamento se dá por homologação. Isso porque a lei de cada exação dessa, de cada tributo desse, é quem vai dizer o prazo para o pagamento desse tributo cujo lançamento se dá por homologação. E também a possibilidade de desconto por antecipação do pagamento. Geralmente a gente vê no começo do exercício fiscal, no começo de cada ano, o sujeito ativo ele dando desconto por antecipação do pagamento. Se você pagar, vamos supor, até o dia 30 de janeiro, você vai ter 5% de desconto, 7% de desconto, né? Então, existe ainda essa possibilidade estabelecida pelo Código Tributário Nacional. Ainda no tema lançamento, nós temos a questão da mora mais a multa moratória, prevista lá no artigo 161. Vamos ler juntos aqui. Artigo 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em outra lei tributária. Se a lei, parágrafo 1º, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Então, o que esse dispositivo nos traz? Ele nos traz tanto os juros de mora, tá? Assim como a imposição de penalidades. Daí a mora mais a multa moratória, certo? Então, quando o contribuinte deixa de honrar a obrigação principal, ou seja, o pagamento do tributo,
no prazo e modo devido, então ele será apenado, digamos assim, com a incidência da mora mais a multa moratória, que segundo o CTN pode ser de 1% ao mês. Hoje o que nós temos? Nós temos, inclusive já reconhecido pelo STJ, a utilização da taxa Selic, uma vez que ela é composta da taxa de juros e da correção monetária, que não pode ser cumulada com outro índice de correção. Vejamos aqui o que essa jurisprudência, que é citada aí por diversos doutrinadores em suas respectivas obras, nos traz. Ela diz o seguinte: a taxa Selic é composta da taxa de juros e taxa de correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de correção. Então, ela é aceita para fins, né, de direito tributário. Nós temos, inclusive, essa jurisprudência para confirmar essa explicação. Meus caros, e para a gente finalizar hoje, nós temos aí a questão da consulta tributária, prevista no artigo 161, parágrafo 2º. O que é a consulta tributária? Vejam só, a consulta tributária ela é um procedimento administrativo cujo objetivo é esclarecer dúvidas relativas à legislação tributária. Deixa eu marcar aqui para ficar mais destacado. Esclarecer, vamos voltar aqui um pouquinho, apagar isso daqui. Vamos lá, marca texto. Objetivo de esclarecer dúvidas relativas à legislação tributária. Vamos lá. No começo do nosso curso, nós vimos que o contribuinte ele estará obrigado a pagar o crédito tributário porque existe aí o princípio da legalidade. Então o contribuinte ele precisa pagar o tributo, e tão somente o tributo, nada mais, nada menos, na medida da legalidade e da sua justeza. Então, o contribuinte, se ele tiver uma dúvida em relação ao cumprimento da obrigação, ele pode justamente consultar o sujeito ativo para que ele esclareça qual é a maneira perfeita, a maneira adequada, a maneira que ele deve satisfazer o crédito tributário. Daí existir a consulta tributária estabelecida no artigo 161, parágrafo 2º. Lembrem, por exemplo, do embargo de declaração utilizado lá em ações judiciais. Quando é que se utiliza embargo de declaração? Quando você tem uma dúvida, quando ali há alguma omissão, quando há alguma obscuridade, você precisa compreender aquela decisão para que possa cumpri-la ou até mesmo para que possa refutá-la, contestá-la, combatê-la. Então, da mesma forma, só que aqui em processo administrativo, o nome não é esse, embargo de declaração, mas é dada a oportunidade ao contribuinte de provocar o fisco, exercer o seu direito de petição, o seu direito constitucional de petição, para que ele esclareça de que maneira ele irá cumprir com perfeição aquela obrigação. Tudo bem? Então vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 161. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. Então vamos lá. O disposto nesse artigo não se aplica na pendência de consulta formulada dentro do prazo legal para o pagamento do crédito. O que é isso daí? Nós vimos que o artigo 161 ele traz a possibilidade do contribuinte ser apenado com a multa e juros. Né? Então, veja só, ele tem um prazo, nós vimos geralmente o prazo de 30 dias, se ele não pagar, se ele não extinguir um crédito tributário dentro desses 30 dias, ele será punido com a mora mais os juros de mora. Então, vejam só, dentro desse período de 30 dias, ele pode consultar o fisco. Fisco, me explique isso daqui, eu estou com dúvida em relação ao cumprimento dessa obrigação. Se ele fizer isso dentro do prazo, não haverá a imposição dessas penalidades, se a consulta for respondida depois desse prazo, tá? Depois do vencimento do crédito tributário. Existe até um detalhe que nós vamos ver já em relação a isso daí. Agora, observe o seguinte, não se trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Veja que o processo administrativo de consulta ele está inserido dentro do tema da extinção do crédito tributário. Então, o crédito tributário ele está sendo cobrado, tá? Juridicamente ele está sendo cobrado, só que não haverá a imposição de juros e de multa por passar o prazo estabelecido para o seu pagamento e a consulta não tiver sido respondida. Vamos já ver o próximo detalhe. É por isso que eu coloquei aqui, ó, dentro do prazo legal para pagamento, não há fluência de juros de mora, nem mesmo multa moratória. Bom, e se a resposta, você fez a consulta dentro do prazo, se a resposta, pessoal, ela veio, vamos imaginar, um dia antes do vencimento, ou até mesmo após o vencimento, isso significa dizer que a resposta ela não veio dentro do prazo para pagar. Então, isso daí, o momento em que a resposta foi dada é como se acontecesse um novo lançamento. Veja, é como se acontecesse, estou tão somente exemplificando, tá? Porque quando o fisco responder a você e essa resposta ela traga a continuidade da obrigação de pagar o tributo, o prazo para você pagar depois da resposta dada pelo fisco é de 30 dias após a solução da consulta. Tudo bem? Veja, essa consulta ela vai vincular o fisco, não o contribuinte. O que é que isso significa? Significa dizer que se o contribuinte não concordar com o resultado da consulta, ele ainda poderá se socorrer de provocar o Poder Judiciário para contestar aquela solução dada pelo sujeito ativo. Já o sujeito ativo, como ele diz, olha, a conduta certa, a conduta adequada é essa que eu estou dando agora. Então, o fisco ele se vincula à resposta que ele deu, mas o contribuinte não. O contribuinte ele recebe aquela resposta, se ele ficar satisfeito, ele vai e cumpre. Se ele discordar daquilo que foi respondido, aí ele pode buscar o meio judicial para combater aquela resposta. Tá? Bom, turma, por hoje é só. Né? Vimos aí a questão do pagamento como modalidade de gestão do crédito tributário. Espero que eu tenha sido claro o suficiente para que vocês tenham compreendido. Se não fui, por favor, comentem, façam perguntas, me provoquem. Vocês podem tanto fazer isso nos comentários aí do YouTube, assim como podem mandar mensagem na plataforma virtual da faculdade. Tudo bem? Valeu, muito obrigado e nos encontramos na próxima aula. Tchau!